E essa história, se tá com medo, vai com medo mesmo, eu também não acredito não, acho que você tá com medo, entenda por que que você tá com medo. É. Fulano se comunica bem porque ele nasceu assim, fulano não. E hoje nós temos um episódio super especial, fantástico. Temos uma convidada que todo mundo, tenho certeza, vai gostar muito, hein? Eu nasci no interior do estado de São Paulo, em Araçatuba. A Luciana Saraiva. Ela é de Atibaia, tá? Ela é proprietária, ela é gestora e coordenadora da Clínica Saraiva. E teve algum momento que você falou assim, eu quero desistir, não tá dando? Rapidamente eu entendi que não bastava eu ter só qualidade técnica, né, que eu precisava ir além do que a faculdade ensinava. Qual foi ou qual foram as suas dificuldades nesse processo? Porque veja, eu tenho certeza que isso não foi fácil. Rico assim, eu precisava trabalhar, né? Eu me formei com absolutamente nada. Na verdade, eu não saí do zero, gente. Eu saí do menos. Ainda hoje, a grande maioria dos profissionais da área da saúde não sabem precificar. Mas eu acho que em algum momento aí teve uma virada de chave de você começar a parar de passar esses perrengues e falar assim, olha, eu acho que eu tô virando uma mulher de sucesso. Quando é que foi isso? Sucesso não é um acaso. Não. Sucesso, eu sempre digo que é uma escolha diária de você ir além do que todo mundo está acostumado a fazer. Então a gente precisa sonhar. A gente precisa sonhar. Estamos aqui hoje iniciando mais um Almada Cast. Eu sou o Rico Almada e estou junto com meu amigo e companheiro aqui, o Igor Saraúza. E para mais um Isso aí. episódio, bora. Luciana, seja muito bem-vinda. Bem-vindo, Luciana. Muito Que obrigada, orgulho. muito obrigada. Muito Eu feliz. agradeço muito, me sinto realmente honrada de estar participando desse podcast. Admiro muito vocês. Vi vários episódios já e vocês estão de parabéns. E vamos lá, Vamos. podem perguntar o que quiserem aí. Bom, vamos começar então, né? Uhum, Com bora. certeza. Olha, a gente conheceu um pouco da sua trajetória, fantástica, mas eu queria que você falasse pra gente como que você veio lá do interior para se transformar nessa mulher maravilhosa, empresária que você é hoje. Bom, eu nasci no interior do estado de São Paulo, em Araçatuba, na área rural. Meu avô, ele era caseiro de uma fazenda, foi Olha. caseiro de uma fazenda por muitos anos, e eu vivi nessa fazenda até os 11 anos. E depois, meu pai acabou indo para Mato Grosso, nós fomos também, e lá em Mato Grosso, minha mãe teve um problema de saúde, e Atibaia era a nossa referência, por ser próxima a São Paulo e porque o irmão do meu pai, que era médico, inclusive foi o primeiro da família a estudar, né? Eu digo que ele foi o precursor de todo o restante, né? Ele puxou a turma. Uhum. E ele foi fazer medicina fora, foi fazer medicina em Coimbra, depois acabou voltando para cá, se estabeleceu em Atibaia e fez uma carreira de professor universitário em Bragança. Então, nós tínhamos essa referência aqui. E aí, eu vim parar aqui em Atibaia e daqui não sai mais. Já moro aqui há mais de 30 anos. Inclusive, quando as pessoas me perguntam, eu já digo que eu sou daqui, porque me sinto completamente Sim. atibaiana. Meus filhos nasceram aqui e eu amo essa cidade. Uhum. E aí, toda a minha vida, acho que minha trajetória mesmo, assim, profissional, ela se deu aqui, né? A gente tem alguns negócios, mas eu tenho uma gratidão enorme por essa cidade, pelo povo daqui. Ei, mas aí como é que foi essa trajetória profissional agora? Como é que você começou? Fez o curso o quê? Eu sou dentista, eu fiz odontologia e começou da seguinte forma. Nós éramos extremamente simples, uma família muito simples, Uhum. mas eu sempre tive uma mentalidade, acho que uma mentalidade trabalhada pela presença do meu avô. Meu avô, apesar de ter sido um homem extremamente humilde e simples, ele sempre foi muito sábio. Uhum. E na minha infância, eu me lembro muito das filhas do patrão, do dono da fazenda. Elas iam
para a fazenda sempre nas férias. Imagina, eu ficava esperando loucamente por esse momento, né? Ele Uhum. tinha 3 filhas e uma delas era da minha idade, e quando elas iam era uma felicidade enorme, porque elas levavam coisas que a gente não tinha no sítio, né? A Uhum. gente, assim, comia super bem, mas os alimentos eram produzidos ali, os Sim. doces eram produzidos ali, e elas traziam chocolates, refrigerantes, e usavam vestidos lindos, e aquilo era assim, nossa, uma loucura, eu ficava apaixonada por aquele momento. E eu me lembro inclusive que elas levavam, a gente não tomava refrigerante, não tinha, né, e elas levavam. E aí eu me lembro de furar com prego o Sabia refrigerante, abrir. a Para não tampinha, acabar, né? para não acabar. Ah, E ficava ali, assim, então, assim, tudo aquilo era, nossa, o máximo. E eu desejava ter o que elas tinham, eu desejava usar o vestido que elas usavam, as bonecas. E eu me lembro do meu avô, ele dizia assim: "Você vai ter, você só tem que ter foco, saber o que você quer e não desista dos seus sonhos, porque hoje o que te separa delas é só a situação financeira. Você é exatamente igual. Então, eu acho que essa fala lá na infância, de uma forma totalmente despretensiosa, até acredito que ele falava isso, acreditando realmente nisso, mas para que eu me sentisse bem com as meninas, hum. eu acho que isso mexeu muito com a minha cabeça. Na realidade, moldou você. Moldou. Eu acho que sim, porque eu nunca tive problema com: "Ai, não, eu não caibo nesse lugar", ou isso não é para mim, porque, nossa, eu sou pobre, eu sou simples, eu não, Uhum. de forma nenhuma. Eu sempre encarei, assim, todo mundo igual. É, porque E aí porque realmente ninguém é mais que ninguém mesmo nessa não, vida, né? não, ninguém é mais que ninguém, mas eu acho que isso é mentalidade, sabe, Com Igor? certeza. Não, eu acho Né. assim, eu quero, eu posso, eu Sim, vou eu vou atrás. fazer. É Né, eu exatamente falo isso. que a primeira coisa para você conseguir algo é acreditar que é Uhum. possível, Sim. né. Mas É a possível, você acreditou nisso, você vai conseguir. Mesmo que seja E um assim, sonho, né? mesmo que seja um Eu sonho. acho que o sonho, e na realidade, ele é o embrião da ideia que você vai criar no futuro para ter qualquer coisa. Exatamente, sim, verdade. exatamente. Então a gente precisa sonhar. A gente precisa sonhar. E uma certeza que eu tinha era que a única forma de eu conseguir aquilo e de eu descolar daquela realidade era estudando. Eu entendo. E eu sempre gostei muito assim, de desenhar, de esculpir, né, eu sempre tive muita habilidade manual. Uhum. E aí fui crescendo e fui olhando, observando onde é que eu poderia me encaixar, né, algo que me trouxesse realmente felicidade e prazer de fazer. Uhum. E aí eu vi na odontologia essa possibilidade, cursei odontologia. Quando eu terminei, rapidamente eu entendi que não bastava eu ter só qualidade técnica, né, que Uhum. eu precisava ir além do que a faculdade ensinava. Porque faculdade tudo é muito técnico, né, Sim. eu falo principalmente na saúde, né, a faculdade de odontologia ela te ensina a resolver, questões, te ensina a olhar para a queixa principal, não te ensina vender tratamento. Não, te Não. ensina a ser empresário. É por Não. isso que no Brasil você vê muitas pessoas da área de saúde, Sim, médicos, sim. médicos que ganham muito bem, mas que passam por perrengues financeiros, que eles não têm nenhuma administração financeira, só Não. gasta, né? É, é. Aliás, eu tenho uma pergunta puxando o gancho. Qual foi o seu processo decisório quando você teve que pensar assim, qual a profissão que eu vou exercer, qual linha? Como que foi seu processo de decisão sobre isso? O que que você pensou na época? Porque você era jovem, certo? Jovem, muito Hum. jovem. Por Como isso é que eu que você falo que a fez isso? mentalidade é algo que a gente tem que se atentar muito, né, aos nossos filhos, não que você não desenvolva isso depois, eu acredito que sim, é uma soft skill totalmente capaz de se desenvolver, mas eu sempre fui muito ambiciosa. O que que seria soft skill? Nós temos habilidades técnicas, né, Sim. são as hard skills, e nós Uhum. temos as soft skills, que são as habilidades, que você e eu acho que é assim, são as habilidades Inerente, mais quase, né? inerentes, Sim. porém desenvolvidas também, né, porque Uhum. isso foi algo muito falado, a soft skill, não, É. fulano se comunica bem porque ele nasceu assim, fulano não, a gente hoje já sabe que isso também é uma habilidade totalmente capaz de ser desenvolvida. Vou te dar
vou te usar de exemplo, Claro. Rico. Você disse que você, né, me contando aí nos bastidores, que você fala 4 idiomas, Sim. né? Você fala português, Inglês, inglês, espanhol e um pouquinho de francês. espanhol e um pouquinho de francês. Isso é uma hard skill, é uma habilidade técnica. Qualquer um, se estudar, vai ser como o Rico. Só que o Rico, além disso, ele tem uma habilidade nata Uhum. de comunicação, ele é um comunicador. Uhum. Entre você falar 4 idiomas e ser um bom comunicador, o que que é melhor? Ser um bom Sem comunicador, dúvida nenhuma. sem dúvida nenhuma, né? Então, eu acho que esse equilíbrio faz toda a diferença. Quando você identifica a necessidade de você olhar com mais ênfase para a soft skill. E eu ainda tenho uma outra, assim, uma outra visão, né? A gente escuta muito, poxa, você não, sei lá, você não fala bem, então você tem que fazer oratória. Tudo bem, você tem sim que desenvolver isso, mas se você tem uma soft skill já inerente, meu, Sim. vai nela. Você tem que tomar cuidado para você não Fortaleça ser ainda mais colocado, ela, né? Sim. não Eu ser acho que é colocado em isso. caixas, né? Às vezes a Exato. gente é muito colocado em É. caixas por uma influência mais do mundo do que Com nossa. certeza, com Aí certeza. até liga uma coisa que eu acho que talvez fica repetitivo, porque a maioria, todos os empresários que sentaram onde você tá, a gente fala sobre convicção. Muito do que você tá falando Sim. sobre quando você era criança, o que você acreditava, tem a ver com isso. A sua convicção de assim, eu vou fazer isso porque Não, a mas minha convicção me É acreditar indica. no sonho, acreditar naquilo É. que deseja, né? Porque, É ter caminho, ter sabe por quê rumo. também? Porque talento, se analisar a vida, quase todo mundo, eu acredito que todo mundo tem um pouco dessa, igual você falou, do soft skill. A pessoa pode ser comunicadora, outro vai ser um bom vendedor, outro vai. Todo mundo tem talentos. Mas a gente não desenvolve muito por conta disso. O mundo vai fazendo com que a gente se molde de uma maneira que não é a gente. A gente. E ainda mais na saúde, né? Eu acho que na saúde isso ainda é mais forte, porque na faculdade de odontologia e de medicina, porque hoje eu lido aqui, a gente tem vários médicos que trabalham aqui na clínica conosco, tenho vários primos médicos também, e o que a gente aprende é técnica, você aprende a ser técnico, né? Você não aprende a ser empreendedor. Uhum. Você aprende a resolver problemas, você não aprende É. a enxergar oportunidades. Então, isso é algo que precisa ser mudado. E eu acho que a medicina ainda é um pouco pior que a odontologia, porque eles ensinam você a não vender, como se fosse um crime, Algo né? ruim. Algo ruim. E, na verdade, não. Na verdade, se você tem um bom produto, um produto de excelência, que isso eu digo é uma das chaves do sucesso, né? É você ter um produto de excelência, independente da área, Uhum. uma mentalidade desenvolvida e estratégia, Concordo. foco, saber o Plenamente. que você quer. Exatamente. E aí, em estratégia, tá posicionamento, tá? Entra um punhado de coisas ali, né? Mas se você tem esses 3 fatores, né? Esses 3 pilares bem desenvolvidos, resultado, sucesso. Não tem outro, né? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então, eu acho que é esse entendimento que as pessoas precisam ter. Eu queria trazer para você agora para sua vida, para a gente saber um pouco mais sobre como você aplicou isso, porque a gente parou na sua história depois que você saiu da faculdade, mas Foi, aí a trajetória foi. profissional, como é que a Então, Luciana chegou até aqui? bom, logo que eu saí, eu fui me especializar. Eu tinha muito claro esses 3 pilares, olha que loucura, sem ter muita compreensão do momento de cada um, né? Mas eu já sabia o que eu queria, e eu sempre fui muito focada, sempre fui super CDF, a melhor aluna da escola, estudei em escola pública há muitos anos, né? Mas sempre fui, assim, extremamente Mas, estudiosa. Luciano, é importante, você sabia onde você estava. Sabia. Você sabia o ponto de Sabia. partida. Sabia onde eu queria chegar. Acho que mais do que saber onde eu estava, eu sabia onde era, onde eu queria chegar. E eu sabia que era longe, sabia que era distante. Então, isso eu acho que foi algo que me direcionou muito, né? E daí, a partir de então, me formei, falei, opa, tem esses 3 pilares. Qual o primeiro? Uma boa técnica. Eu quero entregar para o meu paciente o melhor. Fui me especializar. Aí fiz especialização em reabilitação oral, depois fiz especialização em orto, fiz especialização em ortopedia facial, fui fazer mestrado. Bom, fui estudando. Eu entendi que
era o melhor que eu queria. Outra coisa importante, eu queria descolar da minha realidade, então eu precisava ganhar dinheiro. Tá. Eu já fui entendendo ali, dentro das especialidades, o que era mais lucrativo, né? Porque eu tenho muito comigo que, bom, você gosta disso? Ok, mas tem que ser rentável, Luciano, mas né? explica pra gente. Eu tô super entendendo o que você tá falando. Eu achei muito bacana, inclusive, Igor, porque veja, ela fala assim que ela foi escolhendo, mas veja, você abriu uma É. porta, você adentrou, começou a entender sobre o processo, os procedimentos, as áreas, e aí você formou uma opinião, né? Foi. Qual foi ou qual foram as suas dificuldades nesse processo? Porque veja, eu tenho certeza que isso não foi fácil. Não, Você precisou adquirir muito não, não, conhecimento, não. muito material, muito dado, para que você concluísse, bom, esse caminho é bom, esse É. não é. Rico assim, eu precisava trabalhar, né? Eu me formei com absolutamente nada. Na verdade, eu não saí do zero, gente. Eu saí do menos. Menos zero. Menos 150.000, assim, porque logo que eu me formei, eu herdei uma dívida de 150.000 na Caixa Econômica Federal, Caramba. feita pelo meu pai. Isso é uma história que eu acho que eu nunca contei assim, mas enfim, ele resolveu empreender no momento da vida dele, não entendia muito do negócio, não tinha uma estratégia estabelecida e acabou fazendo uma dívida no meu nome. E certamente eu assinei por isso durante a faculdade, enfim, mas eu não sabia, não tinha noção disso. Quando eu me formei, eu fui montar meu consultório e não tinha dinheiro. Então eu precisava ter uma conta bancária para que eu pudesse parcelar. Sem dúvida. Arrumei uma amiga, uma colega de turma, uma querida, assim, e nós começamos a trabalhar juntas. Então, nós combinamos. Bom, eu vou comprar a cadeira, e para vocês terem uma ideia, para montar um consultório, você tem que ter a cadeira e tem que ter os periféricos, que são os outros equipamentos. Então, eu disse: olha, eu compro a cadeira, você compra os periféricos, parcelado, a gente monta um consultório e vamos trabalhar. Eu vou ser sua assistente enquanto você está atendendo, enquanto eu estiver atendendo, você vai ser minha assistente, combinado era esse. Uhum. Tudo perfeito, né, Igor? Até que eu fui ao banco e vi que eu não podia abrir uma conta assim, né? Porque existia uma dívida ali. E eu não tinha a menor condição, nem meus pais. Daí eu pensei, falei, peraí, primeira coisa, pagar isso. Então já negociei e Já começou com uma já dívida, comecei com uma dívida. que nem Mas era sua, vamos dizer assim. sim, mas era, né? De certa Mas forma, era. de certa forma De era. certa Sim. forma era. E aí eu negociei essa dívida, comprei a cadeira mais parcelada possível, peguei uma mesinha emprestada da casa da minha mãe, um sofá usado, e nós montamos o primeiro consultório dessa forma. E a gente trabalhava demais. Era assim, das 7 da manhã às 9 da noite, foco, trabalhando, e foi fantástico, porque ali eu entendi o que realmente valia a pena. Aí eu fui entendendo os procedimentos, Que dava, o o que que não dava. dava, o que não dava. Eu sempre gostei muito de números, então, junto com tudo isso, eu fui e eu fazia assim, naquela época não tinha internet, né? Não. Então a gente ia estudando de outras formas. Eu sempre fui muito curiosa e sempre me relacionei muito bem, então fui fazendo cursos. As pessoas às vezes me indicavam: ah, não, esse curso de contabilidade é legal. E aí eu fui entendendo, fui fazendo conta, precificando, entendendo como fazer a gestão daquele consultório pequenininho. Precificando, eu entendia o que dava mais lucro. Opa, então eu tenho que focar mais nisso Uhum. aqui. Mas E isso me observa, ajudou. ela fala em precificação. Que é uma coisa É, que É, poucos empresários sabem o que que é, né? precificação, eu entendo que é uma coisa muito séria para quem opa, precisa ganhar dinheiro. Se você não total. precifica Você corretamente, não sabe. você não tem lucratividade, obviamente, né? Então, isso foi um ponto importante. Fundamental, fundamental. E o mais interessante, Rico, você levantou um dado que eu acho que é importantíssimo. Ainda hoje, a grande maioria dos profissionais da área da saúde não sabem precificar. Eu Não, fico chocada. não sabe. Você vai conversar com eles, você vê que não, acaba precificando assim, meio que olhando o É, valor dali, o valor daqui, sem eu botar no costumo dizer que é no papel, vento. no vento, né? Sem pôr no papel realmente quanto custa aquilo dentro da estrutura dele, né? Porque eu digo, aqui na clínica, o meu preço ele não pode ser igual do consultório pequenininho ali da esquina. Uhum. Né? A gente tem uma estrutura diferente, o produto que você entrega é diferente. E
né? A sua hora clínica é outra. Então, acho que ter esse entendimento lá atrás, há 25 anos atrás, com certeza mudou o jogo. E esses equipamentos de clínicas odontológicas, eu imagino que não são A baratos. cadeira já é Uma cara. cadeira, A uma cadeira já é cadeira cara, de né? dentista, para dentista, É. quanto? Então, hoje, uma cadeira custa em torno de uns 50 mil. É até Uma bom cadeira falar normal. isso. É até É. bom falar isso, porque tem muito. O curso de odontologia tá, pelo menos, enfim, da minha bolha, assim, eu vejo bastante pessoas fazendo. Até bom falar, acho que para quem tá se formando agora, entender pra isso. Tem Quanto? cadeiras mais Desculpa, baratas. Você falou quanto? 50. 50 é uma cadeira boa hoje. Mas tem cadeiras mais baratas, né? Você Uhum. consegue comprar, sei lá, por 30 mil. Mesmo assim. Mesmo assim, você É pode um comprar uma investimento. cadeira usada. Mas aí é que tá. Você sabe que outra coisa importante é que eu nunca achei caro. Eu digo que nada é caro nesse mundo, né? Desde que você entenda que aquilo pode te trazer um bom retorno. E aí São muito. Na verdade, é um investimento. aí é Você mentalidade, está falando né? sobre É investimento. investimento, é você saber onde você quer chegar, saber que o caminho é aquilo, você tem uma estratégia definida, e eu sabia que eu precisava trabalhar, eu precisava ter um consultório. E aí, voltando só pra, de novo, o fio da meada lá, aí, nesse momento, você pagou a dívida Ah, demorei para Demorou ainda? pagar, demorei, gente. com o tempo. Aí. Pensa, nossa, eu acho que eu paguei essa dívida aí nos 3 anos. Caramba, hein? E aí, ó, outra coisa, eu sabia que eu precisava pagar a dívida, eu sabia que eu precisava fazer minha especialização, então eu foquei nisso. Foram anos de muito trabalho, de muita dificuldade. Então, eu não tinha carro, eu andava de ônibus, Uhum. eu não tinha roupas lindas, joias, imagina, tinha a menor chance disso. Meu foco era outro. E aí eu fui estabelecendo metas, fui Uhum. cumprindo essas metas e o jogo seguiu, né? Mas seguiu sempre nessa linha. Eu acho que com esses 3 pilares bem estabelecidos. E teve algum momento que você falou assim, eu quero desistir, não tá dando? Não, Você nunca teve esse não. site? Você acredita? Acredito. Eu vou Não. fazer Nunca. um achismo aqui seu, porque é o que eu tô ouvindo de você. Você sentiu um combustível, você vai falando assim, eu andava, não tinha carro, eu fazia isso, e eu sinto que a forma que você vai falando, isso parece que te empurrava. Não é que te paralisava. Não, exatamente. Mas é o foco, é o caminho, ela sabia onde ela queria chegar, né? Muitas das vezes, um obstáculo, ele te paralisa, né? Vamos supor, você Exato. tá aqui, o obstáculo ele vem e aí você para, você cai. Só que tem gente igual eu sinto que aconteceu com você, que o obstáculo tava atrás. Então ele Porque foi ela te sabia empurrando. onde ela queria chegar. Por isso que eu digo né? que é mentalidade. E a minha mentalidade ela foi moldada lá atrás, quando criança, né? Uhum. Eu entendo isso hoje, mas eu também não tinha esse entendimento, né? Eu sentia isso, mas eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje sobre uma mentalidade de abundância, né? Mas faz toda a diferença, porque quantos, né? Você vê pessoas assim extremamente capacitadas tecnicamente e que de repente surge um obstáculo e trava, não vou, não quero, Pois né? é. Não é para mim. E não que muitas coisas ali eu não tivesse observado que, opa, isso aqui, nem tudo foram flores, nem tudo deu certo, né? Eu já empreendi, já fiz coisas que, não, isso aqui não funciona. Bom, para. Eu digo, liga o Waze, recalcula a rota Sim. e segue. O objetivo não muda, né? Mas a rota pode mudar. Mas eu acho que ela tem razão numa coisa. Quando a gente empreende, a gente tem que saber o limite até onde vai. Sim. Né? Sim. Que tem muitas pessoas que eu conheço, por exemplo, que inclusive me consultam bastante, até quando a pessoa deve persistir ou seguir. É verdade. E difícil. eu comparo com a mentalidade, por exemplo, do americano. O americano ele tem uma mentalidade diferente do brasileiro, né? Se lá ele monta uma empresa e não dá certo, não tem lucro em X tempo, ele simplesmente fecha. E tá tudo bem. E tá tudo certo, Tá né? tudo certo, E tá né? tudo certo. Que é o que ela tá falando, né? Assim, a gente avaliou, não deu, próximo. Exato. Sabe, O jogo segue, né? o jogo Faz parte segue. do show. Eu tenho É, ó. algumas frases assim que eu tô sempre ali repetindo elas, né? E isso eu acho que é muito importante, porque você vai se fortalecendo. As pessoas Não é? confundem, às vezes, a resiliência
com você se perder nesse sonho, sabe? Você não racionalizar o sonho. Mas o pé tem que estar no chão. É. Você tem que trabalhar sempre com números e com dados reais. Sim. E os né? números não mentem, né, Rico? Não. Então, quem gosta de números, Você é a gente, mulher dos números. eu sou. E gostem, aprendam a gostar dos números, porque sucesso não é um acaso. Não. Sucesso, eu sempre digo que é uma escolha diária de você ir além do que todo mundo está acostumado a fazer. Então é isso, né? Aprenda a se acostumar com fazer contas, com números, né? Com estabelecer estratégia. Isso é número. Não tem erro. São os dados que São os dados. É o pé no chão. Observou? Mas tem uma coisa bonita também no que você foi falando da sua história, que é a pessoa acreditar no sucesso dela. É. Tem muita gente que, por exemplo, teve a infância que você passou por muita dificuldade, aí ela não acredita, assim, é que é uma palavra um pouco forte, o vitimismo, assim, mas no sentido de não querer sair dali porque acha que não pode ter sucesso, não acredita no sucesso Não se dela. sente merecedor, né? Eu acho que é uma das Então, maiores... mas você não teve medo em algum momento da sua trajetória? Medo, sim. E eu acho que o medo, ele é bom, ele te protege, né? Ele te faz Uhum. pensar, observar o campo. É como uma guerra, eu acho, né? Você tem que ter estratégia, que eu adoro, mas você tem que ter medo também, senão você vira um suicida. Sim. não No tem como mundo dos eliminar o negócios medo. é a mesma Não tem coisa. como eliminar o Não, medo. medo não. Eu só acho que você não pode deixar ele te paralisar. E essa história, se tá com medo, vai com medo mesmo, eu também não acredito, não. Acho que você tá com medo, entenda por que você tá com medo, crie forças, né? Crie condições para romper esse medo, que ele vai passar, ele vai O diminuir. medo passa a ser uma ferramenta, na realidade. Uma ferramenta de crescimento. Porque, Eu na acho realidade, que você avalia, né? Você avalia. Opa, por que isso aqui está me assustando? Deixa eu entender o que está acontecendo. Eu tenho que melhorar aqui. Melhora ali. Você vai caminhar mais a coragem, fácil. ela é a superação do medo, né? É. Não é a ausência dele. Não é a ausência dele. Não é a ausência verdade. dele. Bonito isso. Não, mas Exato. é verdade isso. Exato. Quem é corajoso é quem supera o medo, não é quem não tem Não medo. é quem não tem. Quem não tem é suicida. Eu tava vendo um vídeo, mas aí é numa área psicológica, né? Ele fala assim, diagnóstico que a gente dá pra quem não tem ansiedade e não tem medo é psicopatia. Exato. Então, se você não tem medo nem tem ansiedade, você tá mais Tem perto alguma de um coisa errada psicopata. ali, né? Tem alguma coisa errada. E que conselho que você pode dar, né, para nós empreendedores sobre o medo? Sobre o medo, A gente supera, como é que a gente pode ter coragem? eu acho que você tem que... O medo, ele faz parte, é importantíssimo. Que bom que ele existe, né? Mas preste muita atenção, porque eu não enxergo o medo como algo ruim, de forma nenhuma. Eu enxergo o medo como algo realmente divino, né? Deus te mostrando ali, opa, se atente a essa situação, melhore sua estratégia. Então, o meu conselho para os empreendedores é: tenha assim, e quando o medo surgir, olha para ele, olha com carinho, olha com o coração aberto, com a mente aberta, e entenda por que ele está vindo. Né? É esse ajuste que você tem que fazer, que eu costumo dizer que são ajustes finos, que vai te levar até o fim da jornada, vai te levar até o seu objetivo. Então, o medo é bom. Eu queria, de novo, porque eu tô curioso pra saber. Então, vamos perguntar. Eu já tava curioso. Aí, ó, eu pra quem- falo muito, né, gente? Então, vocês podem ir Você conduzindo tem aí, alguma... porque eu tá vou... com horário? Você Ótimo. tá com horário? A gente juntou 3 tagarelas. 3 tagarelas aqui, o negócio vai longe. Não, mas é porque a gente já tinha se trombado algumas vezes aí nos últimos dias, nos últimos episódios, e eu sempre tive curiosidade de conhecer você, assim. Porque, com todo respeito deste mundo, você é uma mulher, eu sinto, né, quando eu vejo você, assim, empoderada. Uma mulher bonita. Olha só, Uma obrigada. mulher, sabe? Mas é uma beleza que fala, assim, sabe? É que eu sou colorida, Igor. Eu sou colorida, né? Sim, uma Então, eu acho que energia. é do felicidade. E aí eu queria... porque parece, posso estar errado, mas teve uma virada de chave. Você estava falando sobre a clínica que você abriu com a sua amiga e tal, pagando aquela... Mas eu acho que em algum momento aí teve uma virada de chave de você começar a parar de passar esses perrengues e falar assim, olha, eu acho que eu tô virando uma mulher de sucesso. Quando é que foi isso? Eu acho que é a estratégia, né? É assim, ninguém que não tem dinheiro começa grande. Eu acredito que até quem
tem uma condição financeira, quem já vem de uma condição financeira muito boa, não começa grande, né? Uhum. Você tem que ter um Degrau? degrau, É. né? Isso faz parte do crescimento. Mas aquele consultório de bairro, num determinado momento, ele ficou pequeno. Ele já não Legal. cabia mais dentro de mim. E daí eu quis empreender. Então, nós compramos um terreno. A primeira coisa foi comprar um terreno e construir uma clínica de 400 metros. Hoje, essa clínica tem 1.500 metros. A gente fatura na odontologia perto de R$500 mil mês hoje. E, claro, a gente foi ajustando muita coisa ao decorrer de todo o tempo. Empreendi em outros negócios, a gente não tem só isso, né? Dinheiro faz dinheiro. E eu respeito demais o dinheiro, então, e eu acho muito bom ganhar muito dinheiro, porque eu acho que quanto mais dinheiro a gente ganha, mais condições de ajudar as pessoas você tem também, né? Eu costumo dizer que é bíblico, né? Eu acho que o dinheiro é como uma água que corre no rio, né, Rico? Mas eu tenho uma pergunta boa para ela, hein? Uhum. Luciana, você gosta de ganhar dinheiro e é bom ganhar dinheiro e dinheiro faz dinheiro. Quem que te ajudou nessa trajetória? Eu vou dar alguns exemplos. Contador? Não. Advogado? Eu tive muita ajuda. Então, mas quem te ajudou nessa trajetória? Olha, muitas pessoas me ajudaram. Eu sempre fui, assim, muito abençoada no sentido de bons relacionamentos, né? Meu marido, ele fez toda a diferença na minha vida. Eu queria trocar essa ideia também. Fez toda a diferença. Nós somos extremamente diferentes, mas nós somos muito parecidos. Olha que loucura, que ambiguidade isso, né? Por que muito parecido? Porque nós sempre tivemos o mesmo objetivo. Olhar na mesma direção sempre. Olhar na mesma direção. Sim. A gente sempre olhou na mesma direção, né? Então, com certeza, isso me fortalecia. Eu sabia que eu tinha ele ali, apesar de também começar do nada, né? Então, às vezes as pessoas olham hoje, casou com um marido rico. Não, gente, não foi isso. A realidade foi bem outra. A gente construiu praticamente tudo sozinho, os dois. E várias outras pessoas ao longo do caminho foi surgindo. E assim, eu sempre observei muito, Igor. Sempre fui muito observadora. Adoro pessoas. Sim. Adoro entender da sua história, né? Então, eu modelei muita gente. Né? Eu modelo Cristo até hoje, acho que é o maior modelo da minha vida. Né? E isso me deu muita direção. E sempre modelei muita gente. Então, eu observava, aquele cara tem sucesso, deixa eu entender o que ele faz. E daí eu ia conversando, ia entendendo, e até hoje eu faço isso. Até hoje. Sabe uma coisa que eu sinto, aí você pode concordar ou não, vinda de você, mas é uma característica humana, que existem às vezes 3 tipos de pessoas, assim. Umas que são esponjas, que são muito ruins, porque ela vai ouvir toda a opinião, ela vai absorver, isso é verdade, isso é ruim. Tem o escudo, a pessoa é escudo, então tudo que falam dela, ela vai rebater, não, isso não é verdade, eu não aceito essa crítica. Mas eu sinto que é o filtro. Então, é o meio termo, você filtra, você sabe aquilo que é pra você sabe aquilo que não faz sentido, que a pessoa tá falando sobre você, e aí é isso que vai fazendo você crescer, você ouve quem você tem que ouvir, aquela crítica que não faz sentido, você fala, não, eu não sou isso, e aí você vai crescendo, né? Eu acho que isso é maturidade também, né? E você vai entendendo ao longo do processo a não gastar energia com o que não te traz resultado. Uhum. Então, nossa, então ela nunca tem problema, ela nunca tem um pensamento que desvie ela do... Não, você até tem, você só não deixa ele ficar ali, né? Você entende? Chegou, não é para ficar, você não gasta energia com isso. Então, volto na mentalidade, né? Você está sempre fortalecido para o seu objetivo. Aí eu vou voltar 2 passinhos pra eu chegar até onde você falou do seu marido, que a gente vai criar esse gancho pra chegar até lá. Vamos criar. Mas porque você falou, eu não entendi se foi uma metáfora ou o terreno que você tinha comprado de 400 é o mesmo literalmente? É o mesmo. É a clínica, ela tá aqui, né? Ela tem ela começou com 400 metros de área construída num terreno. Sim. E depois de mais ou menos 12 anos, nós compramos um outro terreno do lado, demolimos a casa, incorporou. E aí nós fizemos uma expansão da clínica. E ela saiu de 450 metros para
1.500 metros, hoje é bem grande, é um porque hospital-dia. quem tá vendo a gente ouvindo, eu acho que eles estão tendo o azar de não ver o que a gente consegue ver. Porque, assim, quem é de Atibaia, eu acredito que saiba a Clínica Saraiva, onde já deve ter passado na frente. Quem não é, quem um dia visitar... qual é o endereço exatamente da clínica? Aqui é Alameda Lucas Nogueira Garcês, 3525. A gente fica no Jardim Paulista, Atibaia, São Paulo. A pessoa que estiver passando ali na frente do Burger King aqui, da Lucas, É. vocês vão ver uma clínica. Toda vez que eu entro, eu passo ali na clínica, entro, eu fico admirado, assim, é muito... É linda, né? É muito, É. muito É bonito. para assim. vocês. Pra como vocês. Então, e aí como é que chegou a esse ponto, assim, aí virou uma... Porque, assim, hoje a clínica, ela não é só, sabe, não é uma coisa simples, não é só... E não é só odontologia. É isso que eu ia falar, não é só... Então, lembra quando eu te disse lá atrás, né, eu comecei num consultório aqui em Atibaia, num bairro chamado Alvinópolis. Era um consultório bem pequenininho. Chegou um momento que aquele consultório já não cabia mais dentro de mim. Mas não só dentro de mim, não cabia para os pacientes que eu tinha escolhido atender. Uhum. Né? Então, além do tipo de procedimento que eu queria me especializar e que eu me especializei e que eu tentei assim, me tornar realmente referência, a melhor entrega, eu entendi quem era o paciente, quais eram as pessoas que eu queria atender. Ou seja, quem era o seu cliente? Quem era o meu Qual cliente? era o tipo, Público, quem Exato. era, como era. Que público? Que Uhum. público é esse, né? Então, foi ali que eu entendi o público que eu queria, né? E que pudesse consumir o produto que eu já tinha desenvolvido. E eu acho que aí foi a grande chave, a virada, Tá. né? Posicionamento, estratégia. Eu entendi isso com bastante clareza e criei uma estratégia de posicionamento, de embalagem de produtos. E aí me mudei de uma clínica para outra. Na época, a gente construiu essa clínica. E sempre assim, sempre fui muito econômica. Eu nunca fui de... Eu sempre gostei de coisas boas, mas eu nunca fui de muito volume de coisas. Então, eu sempre comprei com muito cuidado, né? E aí nós construímos essa clínica já com esse público pré-definido e foco, trabalhando bem, entregando com excelência, entregando melhor e mais do que a grande maioria. E aí a coisa não tem erro, Igor. O sucesso é isso. Luciana, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer com relação ao cliente. Como que você customizou? Porque, veja, você tem a noção de quem é o seu cliente nesse momento, né? Sim. Quando você customizou, o que você levou em consideração? Tipo, forma, o que você fez para diferenciar? Bom, é assim. Não foi difícil, tá? Tá, Isso. ok. Foi bem tranquilo, porque eu sabia o produto que eu tinha. Eu sabia que o que eu entregava era muito bom. Okay. Eu sabia o tanto que eu tinha estudado, o tanto que eu tinha me especializado para aquilo. Eu sabia que era completamente diferente, né? Então, eu tinha muita certeza do meu produto. Meu produto estava pronto. Uhum. Esse produto, ele tem valor. Um Sim, valor diferente do que a grande maioria fazia ali. Quem poderia me pagar era quem tivesse entendimento do valor daquilo, né? E tivesse condições financeiras para pagar. Pronto, o público está definido. Quem são essas pessoas? E aí foi em cima disso que eu me posicionei. Mas você chegou a testar o seu produto? Chegou a fazer testes? Ele vai meio que se testando. Eu acho que todo produto no mercado tem isso, Rico. Tá. Né? Você monta, precifica e é isso. E acredita neles, tem que acreditar. E o público não é que só chega... E é muito interessante, porque às vezes as pessoas falam, não, então você só atende quem é rico, quem tem dinheiro. Não, mas quem dá valor. Aqui na clínica eu fico extremamente comovida com isso. Vira e mexe, assim, eu atendo pessoas extremamente simples que sentam na minha cadeira e dizem, economizei 1 ano para fazer esse tratamento com você, porque viu o valor, né? Então, a escolha do público tem muito isso também, né? Você entender que é aquele público que te valoriza. Mas não tem a ver com um pouco com o marketing? Total também. Marketing está ali no posicionamento, está na estratégia. Eu sempre gostei muito de marketing.
E eu falo que nós somos vendedores ambulantes, né? Porque você se vende o tempo inteiro para sua esposa, você se vende o tempo inteiro para o Igor, você se vende para mim, você se vende para, né, para todo mundo. E isso é marketing. Além de você entender de estratégia de vendas, marketing. E também fui desenvolvendo essas habilidades, tá? Então, aí... que não necessariamente a gente tem, né? Tem. Fui desenvolver. E aí fui fazer curso de marketing, fui fazer curso de vendas de alto valor agregado, fui fazer oratória, fui fazer... Se eu te contar tudo que eu já fiz eu tô voltado para reparando. isso... Você foi falando quantos cursos você já... Mas eu preparo. Não, e Eu adoro legal. curso. Porque as Até pessoas, hoje. E elas até vão- hoje, tá? Eu tenho mentores, eu sento para estudar, eu faço muito curso técnico, eu tô sempre estudando. Não Caramba, paro eu um acho minuto, isso não. muito legal, assim, porque, ó, é uma coisa quase que inerente também. A gente olha é o priori, né? Que a filosofia vai falar. Se a gente olha e a gente tem um julgamento. Uhum. E é muito legal você falar isso para as pessoas entenderem que você não chegou aqui já com a clínica do jeito que De tá. jeito Não foi nenhum, sorte. Não foi sorte. Não foi sorte. E uma coisa que eu sempre digo é: estude, aprenda. Hoje em dia, independente da área. Aprenda marketing, aprenda conhecer o seu cliente, aprenda gestão, aprenda vendas, né? Estude com quem já trilhou o caminho e teve Precificação, né? precificação, né? Estude com quem já trilhou o caminho e obteve sucesso. Faça cursos, treinamentos, mentorias, sei lá, mas faça, estude, né? Isso é fundamental, não dá para parar. Luciano, duas coisas assim. A primeira é que eu vou falar uma fofoca que eu ouvi. Não, era sobre público. E pior que é sobre você, aí não é tão bom, né? Ai. Fofoca Não, mas sobre- eu gosto. Pode Não, falar. é em relação a público, para as pessoas terem dimensão, Sim. porque às vezes elas não vão saber, não vão te conhecer ainda, né? Mas eu vi que pessoas do Brasil, até pessoas de fora já vieram aqui fazer tratamento com vocês. Sim. A gente atende hoje na clínica. Eu acredito que 70% dos nossos pacientes vêm de outras cidades, outros países, outro estado. Países. Sim, países. Dá A gente um atende exemplo. na odontologia, a gente atende muita gente dos Estados Unidos, da Europa. Lá o tratamento, além de ser muito caro, Igor, não tem a qualidade do brasileiro, né? O Brasil, ele realmente É ponta, né? exponencial, é ponta. É ponta. É ponta. E na cirurgia plástica também. Então, meu marido é cirurgião plástico e vem muita gente. Estados Unidos, Europa, Angola. Aham. Então, a gente atende gente de todo canto. Ontem mesmo nós estávamos com um paciente de Vitória, um paciente que veio de outro estado, pacientes de São Paulo, de cidades próximas. Porque aí é que tá, ó. Lembra quando eu falei que você tem que embalar bem o seu produto? Sem dúvida. Só que antes disso, entender o seu cliente final. O que eu fui percebendo? E eu estou sempre ajustando a embalagem desse produto e alinhando esse produto. Eu fui entendendo ao longo do tempo, quando eu comecei a atender mais essas pessoas, que o maior problema deles era tempo, né? Porque quem trabalha muito, quem ganha dinheiro, não tem tempo. Não, de forma nenhuma. Né? Uhum. Não é verdade? Medo, muitas vezes, porque o tratamento odontológico não é um tratamento confortável. Né? Isso a grande maioria, quando você pergunta... Um medo de criança, É uma coisa... dentista. Exato. E eu notei isso. Eu falei, opa, peraí. Que isso são, né, duas objeções que eu tenho que entender como quebrar para fazer meu negócio performar. Nessa época, eu estava finalizando o meu mestrado em odontologia e a minha tese foi sobre disfunção temporomandibular e eu fui para a Universidade de Nova York fazer um treinamento. Chegando lá, eu vi que os americanos, time is money, né? O que eles faziam? Dentro da universidade, eles sedavam os pacientes para o tratamento acontecer de forma rápida e confortável. E ele não via nada. Não. Tirava uma soneca, pessoal. Sim. E aí, imediatamente, eu estava lá para aprender uma outra coisa, mas eu observei isso. Aí eu disse, eita, que agora outra virada de chave. Cheguei no Brasil, eu já tinha a clínica, não tão grande como essa,
Meu marido cirurgião plástico, a gente já tinha na clínica um centro cirúrgico. Aí eu disse para ele: e se eu montar uma cadeira odontológica dentro do centro cirúrgico, adapto, né, uma cadeira aqui dentro, e é possível? Dá para fazer isso? De cara, ele disse: tá louca. Não, você não vai fazer bagunça, porque dentista, gente, dentista faz uma bagunça. A gente tem, né? É muita Muitos coisa, né? produtinhos assim. Então, ele disse: não, dentro do centro cirúrgico, de jeito nenhum, isso não vai acontecer. Eu disse: não, presta atenção. Aí, né, a habilidade da mulher. Expliquei para ele que era possível, que eu não ia botar uma cadeira odontológica ali, que eu conseguia adaptar uma maca cirúrgica, uma mesa cirúrgica, e montei um esquema junto com um vendedor de equipamentos, né, onde eu levei só o kart lá para dentro. Fiz um bem bolado ali que funcionasse, que eu não fizesse bagunça dentro do centro cirúrgico, e comecei a fazer o tratamento odontológico com o paciente dormindo. Então, o paciente é sedado por um médico anestesista, ele dorme durante todo o procedimento, não é anestesia geral, é uma sedação semelhante à usada para um exame de endoscopia. Como que você mantém a boca dele aberta? Então, muito fácil, Vico. Porque é assim, ó. Esse é o spa, desculpa, esse é o spa dental. Esse é o dental spa. Tá. Dental spa, Esse é o esse. dental spa. Tá, desculpa, vai, continua aí. É assim, ficar de boca aberta é um ato voluntário. Então, quando o paciente está na cadeira, que você, né, Rico, abre a boca, você tem que mandar uma mensagem, é voluntário, você fica lá. E cansa, porque é um ato voluntário. Você está acordado, com consciência naquilo. Quando você está dormindo, você está totalmente relaxado. Então, a gente usa abridores de silicone. Tá. Você nem percebe. Você fica 4, 5, 6 horas lá de boquinha aberta, nem nota a musculatura toda relaxada. Entendi. E aí a gente tem algumas adaptações. Por exemplo, sugador a vácuo. Então, a gente usa um sugador específico. São algumas adaptações que nós fizemos para que o processo realmente fluísse. E aí você O paciente não reage também, né? Não, e aí você trabalha rápido. Só que para isso você tem que ter estratégia. Ah, com certeza. Você tem que ter muita previsibilidade no que você vai fazer, né? Uhum. E É uma flui coisa séria, muito né, bem, também. porque você resolve o tempo. Um tratamento que você levaria, sei lá, 6 meses para concluir, a gente conclui em 1, 2, 3 dias. Você resolve o medo, o paciente não vê, não sente. Nem lembra, né? Nem lembra, não escuta o barulho do motorzinho. Mas ele da fica anestesia. internado aqui? Hoje nós temos 4 apartamentos, é um hospital-dia, clínica, e é um day hospital. Então, o paciente sedado, ele não precisa ficar internado. Ele chega em jejum, passa pelo procedimento, no final do dia ele tem alta e pode ir para casa com acompanhante, tá? Ele não pode dirigir. Então, todas essas orientações são dadas antes. Caramba, Mas aí eu desenvolvi isso também. Você vê que a gente vai embalando o produto ao longo do tempo, observando a necessidade então, do cliente. Você resolveu um problema, na Sim. realidade. Por isso que eu te digo, a faculdade, ela não te ensina isso. Não. Né? Ela não te ensina a enxergar a oportunidade. Ela te ensina só a resolver aquela questãozinha ali, pronto, né? De uma forma muito, muito específica. Mas essas habilidades que eu entendi que eram importantes, aí eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. E eu falo que é treinar a musculatura. É treinar a musculatura para enxergar, é treinar a musculatura para escutar, é treinar a musculatura para desenvolver algo novo. E hoje o seu Eu acredito marido muito nisso. agradece. Hoje o seu marido agradece. Ele falou, nossa, ainda bem que... Ainda bem que... Ele agradece. Meu marido é muito diferente de mim, mas ele tá sempre ali junto, sabe? Sempre acreditando, apoiando, e isso faz uma diferença absurda, gente. Porque... ser mulher, eu digo que eu nasceria mulher 50 mil vezes, é maravilhoso. Mas num mundo um tanto machista, vocês me desculpem. Com certeza, né? mas com certeza absoluta. Eu falo que se o homem tem que matar um leão por dia, uma mulher empreendedora, ela mata 2. Só que com muito mais sabedoria, sem fazer muito ruído. Sem dúvida nenhuma. né? E é isso. Se você tem um homem do seu lado que acredita em você e que te apoia, tudo fica mais fácil.
Você né? teve problemas agora falando com as mulheres também por isso? Porque em relação à credibilidade, por exemplo, tem mulher que Não. sofre por essas questões É também. assim, Igor, eu acho que eu acho que existe sim essa questão do machismo, isso é real, né? Você tem que se impor e ponto. E Uhum. faça o que tem que ser feito, né? Não gasta energia com o que não há necessidade. Eu sempre tive isso muito claro, né? Eu sei que as dificuldades elas vão surgir por ser Uhum. mulher, talvez um pouco mais, mas se você está bem posicionado e você sabe o seu lugar e você sabe o que você quer, É, flui. foi uma coisa que eu venho falando muito. A gente vem recebendo jovens, assim. O último, igual eu tinha comentado, o André tem 22 anos. Sim. Então, e eu bato nessa tecla de que eu vejo que os jovens estão cada vez empreendendo mais. Mas eu também sinto isso das mulheres. Sim, com certeza. Eu sinto que as mulheres estão empreendendo mais. E por que você acha isso? Gente, Ai, eu acho sensacional. você, né, lida com isso também, né, Rico? Com Sensacional. esse universo feminino. Sim. As mulheres vão dominar o mundo, sabe, Igor? Eu não tenho a mínima dúvida disso. Se já não dominaram. Já dominam. Porque lembra que a gente Já não faz dominam. muito ruído? Eu acho que a gente já domina. Eu acho que hoje a mulher ela tem muito mais entendimento do lugar dela, né? Uhum. Sem querer ocupar o lugar do homem. Eu não sou feminista. Ai, não, não, não. Eu acho que nós somos mulheres, a gente, né, a gente tem habilidades diferentes, mas a competência, quando você fala em competência, aí não tem sexo, não tem homem, não tem Não, mulher, de fato. tá? E é aí que você tem que focar. Acho que a mulher ela tem que entender isso. Sim. Eu tenho que ser competente naquilo que eu me propus a fazer. E aí não Tanto é depende de nada, né? de nada. Tanto é que eu lidero muitos homens. Muitos. Verdade. Tenho vários homens e nunca, nunca, ai, né, não me respeitou. Não, de forma nenhuma. Porque é a competência que fala. Uhum. Quantas Né? pessoas você lidera hoje na clínica? Diretamente em torno de 28, mas nós temos outros colaboradores também, mas é mais ou menos isso. 28 daqui nessa Aqui na né? clínica, Que, aliás, é uma coisa que você já falou, mas eu gosto de bater na tecla em valores. Valor sempre é um fato curioso, bem legal de saber. Mas você já abriu, que são R$ 500.000 mês. De faturamento na odontologia, sim. Hoje a É. gente trabalha com ticket médio de reabilitação em torno de 100 mil, Tá. mais ou Pera. menos isso. O 100 mil é o quê? Ticket médio. Um ticket médio de reabilitação oral de Igual esse que 80 a você 100 falou mil. do Dental Spa. 100 mil se eu quiser fazer, por exemplo, o Dental Spa. Para você, Depende- eu faço um valor Opa! diferente, tá, Igor? Nossa, Gente. esse podcast tá valendo muito a pena pra mim. Com Ana Carolina. Não, aqui é assim, a gente entende é? o que o paciente quer e a gente se adequa. Nossa, depois vamos fazer uma Vamos, avaliação. Ô, Igor, Vai lá, Igor. e você sabe que um passarinho verde me contou, porque ela tá falando de altos voos, né? Altos voos. E um passarinho verde me contou uma história, que ela é aviadora. Ah, essa também é uma história... Eu queria saber essa história. Então, avião se tornou uma paixão na minha vida, mas é uma paixão há muitos anos na vida do meu marido. Tá. Né? Atibaia, para quem não sabe, é uma cidade linda. Nós temos a Pedra Grande aqui, que é super conhecida, né, no campo do voo livre. E o Zeca, meu marido, que é o Dr. Saraiva, mas é o Zeca, tá, gente? Vai chegar lá ainda, a gente tá chegar lá. fugindo desse assunto. Ele começou a voar de paraglider há anos atrás, quando eu tinha João e Luiz, eu tenho 2 filhos, eles Tá. eram pequenininhos. E meu marido, ele saltava de paraglider, voava. E eu morria de medo. Eu dizia, Jesus, isso não é possível. Tinha medo de acidente, eu fazia o trabalho de resgate, que a gente chama, que é levar o Porque o paraglider piloto desce, né? e depois ir buscar. E eu vi vários acidentes ao longo aí do tempo que ele voou, e eu sempre ali né, sem fazer muito barulho, mas falando, poxa, larga disso, né? Inventa, vai jogar golfe, vai jogar tênis, vai fazer outra Bem coisa. mais fácil, né? Mas, enfim, um belo dia ele resolveu que ele não ia mais voar. Até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu até já perguntei várias vezes, tomou algum susto? Ele disse que não, mas deixou o paraglider lá. E lembra que eu adoro vender? Eu adoro vender. Aí o paraglider estava lá, já tinha assim, tipo 1 mês.
na minha casa, ele deixava num quarto de hóspedes, e aquilo estava me incomodando, e eu louca para sumir com aquilo dali. Aí eu disse para ele: "Você não vai mais voar?" Ele falou: "Não, acho que não." Eu falei: "Eu posso vender?" Ele falou: "Pode." No dia eu vendi, Igor. No dia. No dia. Aham. Porque eu já vinha, assim, entendendo quanto custava, fazendo uma pesquisa de Você já estava com mercado. o comprador já engatilhado Estava já. engatilhada. Vendi. Aí quando eu vendi, eu falei: "Pronto, acabou, né, tá tudo certo." 2, 3 meses depois, ele chegou para mim e disse: "Olha, eu vou voar, vou aprender a voar e vou comprar um avião." Aí, eu falei: "Ah, vai nada, né, imagina, médico trabalha pra caramba." Sim, rapidamente, em menos de 1 ano, ele já tinha tirado o brevet e estava voando e já tinha comprado o avião e pronto. Só que aí eu também fui entender sobre aviação e vi que era extremamente seguro, né, e me apaixonei também, mas não Olha, foi de cara que eu resolvi aprender a pilotar não. Voei com ele muito tempo, para ser sincera, no começo eu até tinha, assim, um certo medo, sabe, porque é desconhecido, você não domina. Uhum. E aí eu trago muito isso para a vida empresarial, né, porque eu acho que o profissional, o empresário é isso, ele tem alguns medos, sim, porque ele não domina. exatamente. Ou ele dominou, ele entendeu, o medo some. E foi assim. Aí Zeca voou muito tempo e eu sempre ali do lado. Até que um dia eu disse: "Gente, eu preciso aprender, porque vai que acontece alguma coisa, alguém Assumir, tem né? que assumir." E aí ele foi me ensinando, eu não tenho brevet, mas eu sei pilotar e foi por isso. Então, trazendo isso para a vida Sim, é empresarial, legal falar isso, fazendo esse uma link, né? analogia, né, eu falo que é como vender produto de alto valor agregado. Se você tem um bom produto, se você acredita no produto, você sabe o valor, você precificou adequadamente, o profissional, eu acho que ele, principalmente o profissional da saúde, ele tem medo de realizar a primeira venda. Depois que ele fez a primeira venda, que ele assumiu o controle, que ele sabe que ele tem uma boa entrega, é como pilotar, Perde o medo. perde o medo, Uhum. né. Então, fazendo uma analogia, eu acho que é mais ou menos isso. Você vê que o medo está sempre presente, né? Sempre, mas É você vê como é verdade. bom? Porque te faz evoluir, né. Sem Se dúvida. eu não tivesse medo, e se eu não tivesse pensado: "Poxa, alguém tem que botar esse avião no chão caso necessário", Mas é a coragem. é a coragem. Nesse momento é que É, entra a coragem, entra a né? coragem. Mas eu não vou deixar mais o assunto do seu marido fugir. Tem que falar Ai, ele ai, agora. ai. Porque a gente vai papeando, tem tanta coisa pra falar que a gente foge de coisas que eu queria falar bastante. Vamos perguntar. É Pode porque perguntar. hoje, você já comentou algumas vezes, o seu marido ele está na clínica junto com você. De Sim, certa forma, vocês sim. trabalham juntos. Sim, e é maravilhoso. E aí eu É. queria saber As como. pessoas me perguntam muito isso. "Nossa, como é empreender em casal, trabalhar em casal, né?" Gente, nem tudo são flores, É né. claro. É claro que eu penso de uma forma, muitas vezes ele pensa de outra, mas, nós estabelecemos desde o início um respeito muito grande. Então, assim, eu respeito e admiro extremamente ele, e eu sinto que ele também me Uhum. respeita e me admira muito, e a gente consegue conduzir as coisas com bastante tranquilidade. Ele cuida de um setor, a outra coisa que eu acho que é importantíssimo, né, falar, independente de ser marido ou mulher ou sócios, é ter as funções bem definidas. Sim. Uhum. Quando Papel. papel, É. quando você entende o papel do outro e você não avança aquele campo, tá tudo certo. Então isso sempre foi muito definido. E quando não, opa, para um pouquinho, vamos entender o que está acontecendo e pronto. E outra coisa muito boa é você sempre tem um outro olhar, né? Quando eu digo que é como uma peça de teatro. Hum. Quando você está de espectador, quando você não está atuando naquilo, você enxerga diferente. E esse feedback é muito bom. Então é o que a gente procura fazer sempre, né, ele no meu setor, eu no setor dele, então acho que isso ajuda muito. Vocês estão abertos a um conversar com o É, outro, assim, e Mas eu concordo que a questão do papel é super importante, e essa definição também é super importante, né? Porque o que ela está falando, ela delimita o respeito, né? sim, E até cada um, onde cada um pode ir. Uhum. Eu acho super importante isso. fundamental, né, fundamental, não só no casamento, mas na sociedade, porque aqui dentro dos negócios que a gente tem, eu não sou a esposa do Saraiva, né, Uhum. não. Eu sou a sócia dele. É assim que funciona aqui. Ele é meu marido em casa. Então, mas vocês Né? misturam as estações?
Ah, é Por exemplo, verdade. em casa, vocês Boa. começam a falar de Olha, negócio, vocês têm É. algum acordo, você fala assim, hoje nós não vamos falar sobre isso. Então, é um acordo que, vou ser sincera para vocês, eu vira e mexe, eu dou uma descumprida, assim, porque eu sou workaholic nata e às vezes eu levo para casa assim, sabe? Eu acho que não tem como essa história de como que é o CNPJ e o CPF não podem se Separado. misturar. Então, não tem. Ele faz isso de uma forma muito mais natural, muito mais tranquila, muito mais organizada que eu. Eu procuro fazer sim, tá? Mas vira e mexe. Tem dia que não dá, Tem né? dia que não dá, que eu preciso contar, e daí, Ah. né? Eu preciso de uma opinião. Poxa, é legal, Então, né? Porque aí você tem isso. tem várias fofocas também legal. Tem. Assim, nossa, você viu Tem. lá tal coisa que aconteceu? Olha, o que que você acha, né? Então, eu Vira uma acabo levando. amizade. Mas Sim, aí legal. ele dá uma segurada também, né? Ele Ah, fala, é? Luciana, agora, ó, você tem 15 minutos para falar disso. Pra não, porque senão É né, a gente interessante. não Senão para. você só trabalha, né? Eu só trabalho. E é Porque, interessante porque a falar. gente, quando a gente está trabalhando, empreendendo, você é empresário 24 horas por dia. Você está sempre pensando, Não né? dá pra dar uma desligadinha assim? Eu tenho um tá? pouco mais de dificuldade, eu tenho treinado isso, sabe? O Zeca, ele desliga sim. A gente viaja, ele consegue, sabe, dar uma Desligar o botão, né? eu tenho um pouco mais de dificuldade. Nós temos uma fazenda próxima aqui, já há mais de 15 anos, onde a gente refloresta, e nessa fazenda é muito interessante porque ele nunca me deixou colocar antena de sinal de internet na sede. Olha que tragédia, gente, para mim. Ah, eu gosto. É legal. Aí o a que ideia. acontece? É bacana, né? Bacana Ai, isso. gente, olha, isso é um sofrimento. Até hoje eu não consegui ainda convencer ele. Na casa do caseiro tem, e para eu conseguir sinal, eu tenho que ou ir perto da casa do caseiro, que dá tipo assim uns 300 metros, ou subir um morrinho que tem perto da fazenda, que eu consigo pegar um sinal lá. E eu vou, às vezes, sabe, assim, para pegar. Mas ele não deixa, porque é uma forma da gente dar Desligar. E é tão bom, né? Porque o celular é um negócio viciante, né? Muito. É viciante, é uma dopamina rápida que quanto mais você olha, mais você quer, mais você tá ligada, mais eu acho fantástico, né? O WhatsApp, por exemplo, todos os meus pacientes têm meu WhatsApp e eu amo o WhatsApp, porque ele te facilita a vida ao extremo. Mas se você não dá uma organizada nesse tempo de uso, né, do celular, de rede social, é um perigo. É porque né? Você pira. é legal essa coisa do nem tudo é trabalho também, porque eu acho que vender muito a imagem de que se você é empresário, você tem que, nossa, trabalhar 20... É legal, mas é entender que você pode empreender e também ter uma vida, sabe? De poder... Não, e tem que ter, né? E tem que ter. Exato. Então, existem alguns acordos. Lembra que que eu falei lá atrás que a gente sempre estabeleceu acordos? Desde que nós nos casamos, lá no comecinho da nossa carreira ali, tanto de casal quanto de sócios, nós acordamos em fazer pelo menos 2 viagens por ano. Uma só eu e ele, e a gente faz isso há 26 anos. E outra, eu, ele, João e Luísa, nossos filhos. Família toda. A família toda. Então, até hoje, a gente faz isso. Até quando? Eu não sei, porque João e Luísa já são adultos, né? Já são formados. João é engenheiro mecânico, Luísa é arquiteta, já trabalham, têm a vida deles, e aí vai ficando cada vez mais difícil você conseguir reunir todo mundo. Mas até hoje a gente consegue fazer isso. E é ótimo. São 26 anos nessa dinâmica aí de trabalhar junto, assim. 26 anos. Que legal. Na verdade, um pouco menos, Igor, porque quando eu comecei com uma colega, acredito que uns 4 anos depois, nós construímos essa clínica e já começamos a trabalhar juntos. A clínica que tem 21. Mas aí eu vou de novo voltar para os números e para os fatos Vamos curiosos. voltar. Ai, gente, o Igor. Não, a gente tem que aproveitar. Eu falei. Eu fico cutucando. Eu tô né? adorando. Mas eu não faço isso do nada. Não, eu imagino. É igual você, eu filtro, eu sinto a Você pessoa falar, sente. será que ela tá afim de trocar essa ideia? Aí a Tá. gente vai trocando. Então essa ideia. pronto. A gente tava falando sobre a sua clínica e que ela é... Porque eu ia falar isso aquela hora. É um faturamento de 500 mil total, isso, total. 500 mil na odontologia, sim. Na odontologia. Só odontologia? É em média isso. Então tem mais aí coisa. Porque não sou só eu, tá? Eu tenho ela uma tem- equipe. Exatamente. Ela tem Eu um tenho- sócio. Caramba, E tem que um legal, sócio. então você tá com- Tem uma equipe de dentistas
né? Aqui hoje a clínica ela tem 4 consultórios, mais o Dental Spa. Então, a odontologia ela é robusta aqui dentro. E são vários profissionais produzindo, Esse tá? valor, então, é só você. O seu marido é outra coisa. É outra coisa. Que legal, hein? Ele coisa. trabalha com cirurgia Com plástica. cirurgia plástica. E nós temos outros médicos aqui também. Então, a gente vai também construindo business dentro de business. Vai criando um Você vai império, assim. criando um ecossistema, Um ecossistema. entendendo o que faz sentido. E hoje aqui na clínica a gente tem o centro cirúrgico, que é um day hospital, onde o Dental Spa acontece lá, a grande maioria das cirurgias do Saraiva acontecem lá. Outros médicos que atendem aqui na clínica também usam o centro cirúrgico. Aí nós temos os outros consultórios odontológicos que também realizam tratamentos convencionais. A gente tem um Med Spa, que eu criei para suprir a necessidade do pós-operatório dos pacientes de cirurgia. Então, a gente vai entendendo, lembra as necessidades, né? E ajustando isso, ajustando o negócio para que ele realmente fique robusto, né? E aconteça, e sempre fazendo conta e precificando, né? Com certeza, né? Sempre fazendo conta e Luciana, precificando. e eu queria fazer uma pergunta de curiosidade para você. Você tem algum caso curioso, alguma coisa assim que você, ao longo dessa carreira, que você enxergou, você fala, meu Deus, isso daqui foi muito curioso. Ah, sempre tem. Nossa, tem um, não sei se eu posso contar. Não, usa pseudônimos, assim. Usa a Mariazinha, Joãozinho. Eu vou contar. Mas um que, assim, na época eu achei muito engraçado. Depois a gente deu muita risada, mas na hora foi desesperador. Desesperador. Acho que isso eu também nunca contei. A gente recebe, principalmente por conta da cirurgia plástica, e há uns anos atrás a gente recebia ainda mais, porque pacientes da Angola. Hoje, a Angola vive uma situação um pouco diferente, então Sim. eles têm um pouco mais de dificuldade de sair dali. Mas há alguns anos, eles iam muito, muito para o Brasil. Muito. E meu marido sempre atendeu muito paciente de lá. Só que é uma outra cultura, né? Então, um belo dia, ele estava fazendo cirurgia em alguns pacientes de lá. Ela não fala português. Sim, Tem essa facilidade. português. E a clínica estava lotada, e de repente, uma das minhas funcionárias disse, doutora Lu, pelo amor de Deus, tem um paciente que está de shorts, sem camisa, tomando café, um dos pacientes do doutor Saraiva. Porque para eles é super normal. Não tem problema nenhum sair tipo de samba canção, assim, sabe? Que é a cultura. É cultural, tá tudo certo, eles não têm. E a clínica cheia de gente de tudo que era canto, né? Então, assim, foi um susto enorme. E aí, eu disse, mas pede para ele, né, voltar para o apartamento. Mas não, doutora, eu já pedi, mas ele está tomando café sentado ali no sofá, né? E aí eu desci, conversei com ele, conduzi até o apartamento, expliquei que se ele quisesse alguma coisa, né, era só descar o ramal, que a funcionária ia levar. Mas eu acho que... depois a gente riu muito, porque realmente foi, assim, bizarro. Mas na hora, Igor, nossa... É que meu coração... o cafezinho da clínica é tão bom. Não é? O cafezinho da clínica é tão bom que ele fala, não posso Não, e os esperar. pacientes assustadíssimos, né? Tipo, o que é isso, né? Mas, Luciana, eu acho que eu interpreto isso de uma maneira muito positiva, né? Você vê, o seu cliente, o conhecimento da cultura do seu cliente é super importante, né? Super, super. Você tem que entender que aquilo faz parte do natural dele, né? Sim. Porque, realmente... são preconceitos que a gente vai, né, dentro da cultura da sociedade criando dentro daquela sociedade, né? Para lá isso é completamente normal, ele não via problema nenhum em fazer isso. Aqui é que a gente tomou um baita susto, né? Já vieram famosos também? Já. A gente já E atendeu alguns Pode famosos. contar assim. alguns famosos, assim, que já vieram aqui na clínica? Que já vieram aqui, já atendemos, assim, vários influencers, atores. Um nome não, um nome é melhor não, porque você Então, acha que é melhor não. É, Eu sei que tem bastante... Eles fazem exigências. alguns sim, outros não. E são absurdas, Na verdade, são assim, normais? não, nunca teve nada absurdo.
a gente sempre toma muito cuidado, porque é tudo muito. A saúde é algo muito delicado e muito Sim. íntimo, né? A boca, tratar dos dentes é algo muito delicado, muito íntimo. Sem dúvida. Tem Uhum. muitos pacientes que não querem que ninguém, nem que não tenha nenhum acompanhante na sala, então isso é muito comum. Às vezes chega tipo marido e mulher, né? E a esposa não sabe a necessidade do marido que ele veio realmente para fazer, porque ele tem vergonha, né? E então assim você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu até sempre oriento os meus funcionários, quando as minhas meninas ali de dentro, né, as assistentes, para não ficar dentro da sala no momento que eu estou fazendo a avaliação, Uhum. né, porque realmente é algo muito delicado, muito do paciente. São dores, né, não só dores físicas, mas dores de alma que ele traz, né? Uhum. E então a gente toma muito esse cuidado e preserva muito isso, né, esse cuidado, Privacidade, né? É uma- essa privacidade. Então, a gente procura trabalhar dessa forma. aliás, você foi falando, eu fui pensando em relação de novo aos pacientes. Você tem noção quantas pessoas já passaram só pelo Dental Spa, por Pelo exemplo? Dental Spa, ai, olha, muita gente. Eu acredito que nós já atendemos, ao longo desses anos, mais Valor de estimado, né? 5.000 pacientes, eu acredito, muita 5 gente. mil. É, E olha, muita gente. aí trazendo para nossa parte empresarial, você vê o poder de porque façam as contas, né? De 5 mil pessoas, que aí é o ticket que você falou ali, Então, dos 6 dígitos. mas você sabe que esse ticket ele também foi aumentando com o tempo, Ah, tá. né? Aí volta a precificação. Você vai Sim. Você melhorando, foi. você vai entendendo, você vai agregando coisas, É porque você vai agregando você vai coisa ao longo do agregando tempo. coisas ao longo do tempo. É Você que nem vai uma curva de entendendo aprendizado, né? que nem uma curva de aprendizado. E aí você vai criando ajustes, né? Uhum. Mas muita gente já passou por aqui. Tem, Muita gente. tem um termo que eu tava lendo sobre o que tem aqui na clínica e eu não conheço, que é o One Stop Shopping, é isso? One Stop Shop É. é algo que eu adoro, né? Também vem aí da cultura americana, né? Sim. Você que trabalha com eles sabe muito Sim. bem como são, que é tudo no mesmo lugar. Volta à necessidade da economia de tempo. Então, hoje aqui na clínica a gente tem aparelhos de raio-x, eu tenho um laboratório de prótese com toda a tecnologia, com a melhor tecnologia que existe, com scanners, fresadoras, impressoras 3D. A gente tem o centro cirúrgico, então as cirurgias elas acontecem aqui. Nós temos o Med Spa, onde o paciente pós-cirurgia ele faz o pós-operatório aqui. Então, a intenção é essa, é resolver o problema do paciente como um todo. Ele não precisa sair daqui para outro lugar. Eu preciso sair para fazer um exame. Não, a gente tem o equipamento aqui. Eu preciso sair para fazer uma drenagem pós-cirúrgica. Não, a gente tem aqui, né? Então, isso, além de aumentar, né, o LTV, Sim. você consegue aumentar e muito a satisfação do seu Com paciente. certeza. Porque eu digo, o ganhar dinheiro ele vem depois. Uhum. É o objetivo? Claro que é, É né? uma consequência. É uma consequência, mas antes disso, você tem que entender e entregar sempre a melhor experiência, o melhor produto, o melhor serviço. E é nisso que a gente pensa. E aí a gente vai ajustando. Mas eu gosto muito dessa ideia do One Stop Shop. É muito legal, não? É Você muito foi legal, falando né? assim. Bacana. Até aí voltando também, para as pessoas entenderem que existe o faturamento, mas eu fui falando dos equipamentos, mas existe também as contas, né? Existem. Muitas contas. É. Muitas contas. Material importado, possivelmente? Sim, com certeza. Hoje a gente trabalha com o que tem de melhor, os equipamentos que a gente tem aqui, né? A própria estrutura da clínica é tudo muito robusto. Então, os números eles são altos. O que te faz ter mais ânimo Entendi. Para seguir. para seguir, né? Porque você vai crescendo e você vai realmente incorporando muitas questões ao longo disso, né? Para as Então, pessoas terem e outra dimensão. coisa importante, olha como é importante entender de números.
faturamento é faturamento. Né? Faturamento não significa que é que é líquido. Uhum. Ah, não, ela bota Não. isso no bolso. Não, É. gente. Claro, nossa, ainda vou chegar aí. Né? É uma meta, mas não é assim. Os custos são altos. São altos. Eu até pedi, por exemplo, só para as pessoas terem a dimensão, que não é fácil, assim, um valor, um custo que você tem para as pessoas entenderem em quantidade, assim, em valor. De valor, Acho um que as custo, máquinas, as possivelmente. máquinas. Então, deve ser caríssimo. Chega. Os equipamentos são. Olha, nós somos a clínica que primeiro adquiriu um scanner intraoral, Igor, na região. Isso aconteceu há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu paguei R$450 mil há 10 anos Olha. atrás. Era, assim, praticamente uma economia que eu tinha. E eu me lembro do meu marido falar assim, Luciana, pelo amor de Deus, isso é o preço de uma BMW. Uhum. Porque homem, né? Ele, É, a pensa relação, exatamente analogia com o carro. Aí, Verdade. né, você tem certeza disso? Eu disse, tenho. Porque hoje eu não... né, como eu vou agregar na vida do meu paciente com uma BMW? Eu quero esse scanner e comprei, investi nesse scanner. Então, os equipamentos são extremamente caros. Tem equipamentos hoje aqui na clínica de mais de 1 milhão. Então, é legal ter essa É. dimensão para as pessoas entenderem de Sim. novo, que não Fora é. a manutenção. Fora a Porque você tem manutenção, Rico. às vezes tem pessoas que não arrumam essa máquina no Brasil, né? Não, exato, fora a manutenção. Então, assim, é o que eu te disse, a estrutura ela vai crescendo, ela vai ficando robusta. Para você conseguir uma entrega de excelência no nível que a gente propõe, você tem que ter isso, senão você não consegue. Porque imagina entregar uma reabilitação em poucos dias. Uhum. Para você conseguir isso, você tem que ter Excelência. previsibilidade, você tem que ter excelência, você tem que ter equipamento, você tem que ter mão de obra qualificada. Então, é uma estrutura que, né, que pesa, Nossa, mas dura. que, com certeza, vale muito a pena. Tem um joguinho, queria ir pro joguinho. A gente Vamos lá. anda fazendo ele, é bem legal, assim. É um ping-pong, né? É um É, bate-pronto. bom. Então é Tá. aquela questão de eu vou começar uma frase e você termina com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Nossa, Assim. gente, eles não avisam nada, sem viu? pensar, sem pensar, hein? Que é- Ai, ai, ai. Nossa. Vamos lá. Não, mas é tranquilo É também. Por tranquilo. exemplo, são coisas da sua. Ó, a Sim. primeira, só pra você ver. Gente, nada que vem do Igor é tranquilo. Vai, Igor. Você tá achando? Ah, tá legal, tá tranquilo. Ó, a maior lição que minha origem me ensinou foi. Ter uma mentalidade de abundância, com certeza. Aí, foi legal. Você viu? Ó, meu segredo para manter o casamento vivo há 26 anos, é mais de 26 anos talvez, né? É Deixar que o marido ache que ele mande. Que ele tá mandando na situação. Essa Totalmente é verdade. Será que ele não pensa? É Ele, às vezes ele totalmente pensa a mesma verdade. coisa, né? Às Com vezes ele tá- certeza, tá tudo certo. É, aí os dois Eu pensam igual, né? penso uma coisa, ele pensa outra, mas eu acho que isso é fundamental. Quando Ótimo. estou pilotando um avião, eu sinto Poder. Olha que interessante. o momento mais emocionante que vivi dentro da Clínica Saraiva foi. Foram vários momentos. Sempre que eu entrego uma reabilitação de um paciente que sofria com medo e ele olha e sorri, eu acho que são os momentos mais emocionantes, né? Devolver isso é incrível. Se eu pudesse voltar 10 anos no tempo, eu diria para eu mesma. Acredite, continue acreditando porque vale a pena. Olha. Diria isso. Para quem quer empreender na área da saúde, a dica mais preciosa que eu posso dar é. Observe sempre 3 pilares: uma técnica excelente, uma mentalidade pronta para crescer e estratégia. Tem estratégia e um objetivo claro e definido. Tendo clareza do processo, não tem erro, o sucesso está garantido. Legal. A pessoa que mais me inspirou na vida é. Jesus Cristo, com certeza. É uma boa inspiração. O sucesso para mim significa. Significa ter uma vida tranquila, ter uma família próxima, em ordem, e quando eu falo de família, não estou dizendo só Zeca, João, Luísa, mas eu digo as pessoas que estão comigo aqui no dia a dia, na clínica. Eu acho que isso é a maior felicidade. Eu acho que a última puxa para isso que é profundo, assim, mais bonito. A coisa mais importante que eu aprendi sendo mãe é. Amar sem querer nada em troca. Eu acho que esse sentimento é um sentimento que nasce no momento que você tem um filho. Porque é um amor tão grande, Igor,
que você nem pensa. Será que ele vai me amar? Não vai? Você não quer nem saber, você só quer amar. Então, esse sentimento é bom demais. E ele flui, né? Quando você deixa ele chegar, aí é só energia boa que vai. Poxa, que legal, né? Sim, bacana. Eu sinto você. Hoje eu tive mais a oportunidade de conversar assim com você agora, e eu sinto isso, uma pessoa inspiradora, assim, por natureza. Eu não sei se você também se enxerga assim, mas uma pessoa inspiradora. Que delícia ouvir isso. Eu acho que a gente tem tantas inspirações, né? Acho que a gente é tão bom, né? Lembra que eu falei que a gente modela? Eu modelo tanta gente que eu me inspiro, que eu olho, e quando a gente acha essas pessoas, eu acho que vale a pena a gente observar, sentir e acreditar, né? E enxergar que, putz, você tá me inspirando. Eu também vou chegar lá e acreditar que é possível. É muito bom. Mas, Igor, você sabe que a gente também tem que ter a transpiração, não somente a inspiração. É o que ela está falando. Você tem que ter a inspiração, sim, mas sem a transpiração, o objetivo não chega. Não. Eu acho que é isso que ela trouxe para a gente aqui hoje. É a Sim. trajetória fantástica, né? Muito legal. Eu acho assim, essa questão da mentalidade Sim. é fantástica. Eu acho que realmente quem empreende hoje, ele precisa ter essa mentalidade de abundância, ele precisa acreditar em si mesmo, inclusive, né? Primeira coisa, Rico. Porque eu notei Você tem que acreditar que é possível. Tudo que ela falou aqui, Igor, é justamente isso, né? Você tem que acreditar em si mesmo também, acreditar que você tem um caminho, um norte, né? E ter clareza, né? Exatamente. Clareza do processo. Exatamente. Importantíssimo. Que dica você daria para quem está começando a estudar no primeiro semestre de odontologia? Estude muito. Procure ser o melhor na área que você entender que você mais se identificou. E naquela que você perceber que não é exatamente isso, tente ser melhor também, mas nunca se esqueça que Deus te deu uma habilidade enorme e você vai identificar ao longo do curso. Então, estude, entenda rápido isso vai fazer muita diferença. E, assim, tente observar onde estão os melhores e cole neles, modele. Já começa a treinar essa musculatura aí da modelagem, né, da inspiração, desde o começo. Isso faz diferença. E até você acabou de dar o exemplo de ficar ali próximo das pessoas de sucesso, então até onde as pessoas podem te achar também, essas pessoas que às vezes vão assistir, enfim, rede social, onde você está presente. Então, gente, eu estou presente 100% aqui na clínica, quase que todos os dias. Tem a rede social, tanto a minha, que é doutora.luciana Saraiva, e tem a da clínica, que é clean.saraiva. E ali dá para entender um pouquinho também da nossa história. E já aviso então que a gente deixa aqui na descrição os arrobas o seu, da clínica, né? Porque é legal as pessoas. Sim. Eu gostei muito do seu Instagram, aliás. Gostou? Assim, porque eu gostei do que você falou sobre. Esse aqui fica falso. Esse aqui fica mais real, sabe? Né? Mostrando. Então. Porque hoje tem muito isso, né, Igor? Aí a gente já entra em outra história, eu não paro de falar, mas é uma coisa, um movimento muito legal que está acontecendo na saúde é essa questão do natural, né? E é algo que eu sempre prezei. A minha odontologia sempre foi muito voltada à estética, a forma como eu enxergo a estética, ela sempre foi muito voltada para o natural. Eu digo que você modelar, né? Deus é incrível em todos os momentos. E quando você modela Deus, quando você está modelando o natural, você está modelando Deus, está modelando a obra-prima dele. E por um tempo isso se quebrou. A gente via dentes extremamente brancos, né? Pessoas super harmonizadas. Não era natural. Sim. Então isso está voltando, e aí esse Reels que você viu é uma brincadeira, né, do artificial, do natural, e que, graças a Deus, a gente anda numa era muito legal, porque está tendo uma valorização muito grande em busca desse natural. De humanizar mais, né, as pessoas. Exato, e mostrar que o belo é isso, né? O belo é isso. Se não ficar artificial, né? Exato, ao contrário, fica ruim, né? fica feio. Mas é isso, Rico. E estamos chegando ao final de mais um Almada Cast, com muito orgulho. E hoje nós tivemos a presença fantástica de uma convidada especialíssima aqui. E eu queria agradecer a você, queria agradecer também ao Igor,
tá? É Pelas nóis, excelentes obrigado. perguntas. Eu que agradeço. E muito obrigado, foi muito proveitoso. Eu espero poder vê-la aqui novas vezes, mais vezes inclusive, porque com certeza a gente aprendeu muito hoje, né, Demais, Igor? demais, foi bem legal. Então, eu queria agradecer de todo o coração para você. Muito Amém. Eu obrigado. que agradeço, Rico, Igor. Admiro muito vocês. Falei isso no início. E muito obrigada mesmo por essa oportunidade. E sucesso, vocês já são um sucesso, né? Continuem nesse caminho, porque, olha, vale a pena. E a todos que estão nos assistindo, aproveitem para que nós tenhamos mais conteúdo sobre esse. Comentem, compartilhem, tá? Coloque aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso, tá? E a gente vai ficar muito feliz com todos vocês. Obrigado e até a próxima. Até. Até mais.